Olá, o presente vídeo irá apresentar uma discussão que gira em torno dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, propostos pela Organização das Nações Unidas, ou melhor dizendo, pelos países membros da mesma. O primeiro objetivo é acabar com a fome e a miséria. O segundo, educação básica de qualidade para todos. Terceiro, igualdade entre sexos e valorização da mulher. 4. Reduzir a mortalidade infantil. Quinto, melhorar a saúde das gestantes. Sexto, combater a AIDS, malária e outras doenças. Sétimo, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Oitavo, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. É importante considerar que essa discussão irá girar em torno do cumprimento destas metas no nosso país, ou seja, no Brasil. Pessoal, a gente sabe que as metas do milênio, elas são referentes ao mundo, né, para todos os países. Mas assim, no Brasil, você dá para qual meta que ainda está bem longe de ser cumprida, que deixa mais a desejar? A meta 7, ela apresenta uma grande eficiência, não na parte de distribuir água, tratar com acesso à água potável para a população urbana, 100% já foi alcançado, e se melhorar significativamente a vida das pessoas que moram em assentamentos, que moram nessas regiões, bairros degradantes. E grande problema, podemos verificar desse contexto, seria não apenas o desenvolvimento sustentável, mas para você conseguir chegar no desenvolvimento sustentável, você precisa também de propiciar para a sua inteira população, completa. Eu acho mais interessante isso que a gente falou da pobreza, mas, por exemplo, a gente vê que as metas elas ficam ligadas entre si. Porque, por exemplo, precisa melhorar a educação com a parte urbana, né? Mas no caso, tinha que melhorar o negócio da pobreza primeiro. Como é que uma criança sem condições de vida vai ter condições de educação? E já ainda falando a respeito da educação agora, Mariana, você acha assim que a sociedade pode dar alguma coisa ou que as melhores elas têm que partir do governo mesmo? Então, eu acho que tem que partir do governo mesmo, porque o governo que tem que investir para que a educação cresça, porque essas pessoas, a população, tem o que fazer, elas só têm que cuidar do patrimônio que o governo vai oferecer para elas, valorizar, né, igual a educação, que se o governo quer oferecer educação, eles têm que aproveitar e pegar o máximo que eles podem, então eu acho que é o governo mesmo que tem que investir. O contexto geral do Brasil, apenas uma porcentagem relativamente pequena tem acesso a uma boa educação. E é necessário, assim, um aspecto fundamental e básico, primordial e primário, seriam investimentos, no caso, para que tentassem retirar essas pessoas que estão na extrema pobreza ou até mesmo na pobreza em si. Não tão em grau tão avançado assim, como na extrema pobreza. Só que o grande problema disso é que geralmente as medidas criadas por eles para trabalhos, empregos, eles não são sustentáveis para a natureza. Eles não têm nenhuma política de florestamento, por exemplo, obrigatória. Camilo, então, o que você acredita frente a tudo isso está sendo discutido? Eu acredito que, como você falou, todas as metas foram equilibradas, porque eu tenho quase certeza que se houver um maior investimento do governo na educação, na sustentabilidade e empresas sustentáveis no meio ambiente, as pessoas teriam mais oportunidade de emprego e de ganhar dinheiro ajudando a minha meta, que é acabar com a miséria e a fome. O desenvolvimento é fundamental, correto? E você, Marisa, o que você acredita? Bom, eu acredito que, como a Camila disse, todas as metas estão interligadas e também, como a minha meta é sobre o desenvolvimento dos países juntos, eu acho que com o desenvolvimento do nosso país, principalmente o Brasil, seria muito bom, porque aí teria ajudado na pobreza, na educação e na saúde. Poderia ter mesmo a ser Aumentar todas as ervas, aumentar tudo ao mesmo tempo, todas as metas ao mesmo tempo. Qual que vocês acreditam que deveria ser priorizado? Eu acho que da miséria, Eu acho que a miséria ela é o começo de todos os problemas, porque por causa da miséria que a educação é um fracasso, por causa da miséria, da falta de saneamento básico, as doenças que a minha meta 6 estão em alta também, então eu acho que é da miséria.
Então, programas que procurem diminuir essa desigualdade existente no âmbito social seriam viáveis, seriam alternativas primordiais. O Brasil já tem esses programas e já diminuiu bastante a miséria do negócio proposto, que era 1990, que tinha 25,5% da população. Eu acredito que seja mais, né? Mas a informação que a gente tem do site governamentais é essa. Diminuiu muito, hoje tem menos de 11%, mas eu acredito que ainda é um grande problema a miséria e a fome, porque, como todo mundo aqui acho que concorda, acarreta em todos os outros métodos. E agora eu quero trazer um pouco pro mundo, assim, com relação ao mundo. De que forma vocês acham, porque a Maria falou assim, países maiores, assim, economicamente vários países, mas eu quero saber assim, porque nós sabemos, assim, por causa da mídia e tal, o Brasil, ele tem certa influência sobre os outros países em desenvolvimento, correto? De que forma vocês acham que o Brasil poderia ajudar outros países? Principalmente aqui na América Latina, no caso, porque o Brasil é líder no América do Sul. Então, seria fundamental que ele mostrasse, então, que ele propôs algo realmente efetivo e viesse a liderar essa parte do continente americano no cumprimento dessas metas nessa região e também em relação aos demais países desenvolvidos até mesmo. E então eu acredito que isso é de extrema importância, caso ele possa vir a ser uma referência, caso ele consiga alcançar essas metas. Minha posição seria a mais importante. E vocês todos concordarem, se quiserem, mas dessa vez eu acreditaria que seria até mais importante favorecer, em parte, a educação, porque o grande problema de você tentar fazer uma reposição precária para tentar acabar com a miséria, porque quando você acaba com a miséria, não necessariamente as pessoas vão sair de lá com garantia o mínimo tempo possível. Quando nós estamos fazendo isso, fazendo essa consequência deste tipo, todo o ecossistema, todos os recursos naturais, eles começam a ficar escassos. As pessoas elas não têm condição de aceitação para poder entender. Não, eu não posso cortar essa árvore sem plantar pelo menos 2 ou 3 no lugar. Isso aqui vai ser o grande problema de você tentar fazer uma reposição precária para tentar acabar com a miséria. Porque quando você acaba com a miséria, não necessariamente as pessoas vão sair de lá com garantia o mínimo tempo possível. Quando nós estamos fazendo isso, fazendo essa consequência deste tipo, todo o ecossistema, todos os recursos naturais, eles começam a ficar escassos. As pessoas elas não têm condição de aceitação para poder entender. Não, eu não posso cortar essa árvore sem plantar pelo menos 2 ou 3 no lugar. Isso aqui vai faltar para os meus filhos. Aí quando acabar os recursos naturais, o que vai acontecer? Os seus filhos vão fazer o quê? Eles vão conseguir criar algum desenvolvimento? Não, vocês podem. Isso aí não queria, né? Para ativo e não. O desenvolvimento também do país não depende só do governo, das pessoas, da colaboração das pessoas. E também a cobrança. Todos os níveis sociais. É fundamental. E todos vocês concordam que a mudança de todas as metas, a Mariana já citou dela, mas tem parte do governo, porque assim, é claro que a sociedade tem parte nisso. A Mariana citou que é preservar o que o governo oferecer, no meu caso também essas doenças. Conscientização social é muito importante, mas eu penso assim que o governo ele negligencia demais o plano no Brasil. Acho que a gente estudou o sinal de pão e círculo. A mesma coisa acontece aqui no Brasil com um nome diferente, porque eles trazem Copa, Olimpíada, shows internacionais. No país, eles fazem apenas um disfarce. Eles disfarçam para ficar tudo certo. Eu sou favorável a um conceito de Estado mínimo. O Estado tem que realizar ações, o máximo que tem que realizar são leis para aplicar. O problema desse meu conceito, dessa minha visão, que eu até percebo, é que não dá para você fazer apenas as leis sem ter uma cobrança efetiva. Você pode tentar aplicar grande privatização nas escolas, reduzindo parte da tributação e também oferecendo sistemas de bolsas para os alunos que
criando uma lei de bolsa para alunos que têm uma condição mais baixa dentro das escolas privadas, aí eles não vão aceitar isso na verdade. Ou talvez também criar, com parceria do governo, mais algumas empresas privadas, saneamento básico, para acabar com gás, para acabar. Isso aí é uma codependência. Eu acredito que o governo tem sim ação legislativa, mas ele ainda não tem, todos nós temos esse conceito, né? Verba. Não tem a verba suficiente, precisa da parceria com outras empresas. Nosso governo, todos nós concordamos, deve sim propor soluções e medidas eficazes. Sempre. Eu acho que o governo também precisa de foco, porque eles estão tirando o foco das necessidades brasileiras, como a educação, desenvolvimento, a saúde, de coisas, a fome, que é a minha meta, para outras coisas que não fazem muito sentido para a população em geral. Eu até acho interessante a noção que você falou do círculo, de que nós temos uma distração social. A corrupção está aí, acabou de ser a sua cura para alguns grupos de salão. Até entendo que o juiz do mundo tenta fazer, ele tenta impedir que isso aconteça, tentando retomar a sua ação, mas é uma impunidade muito grande. Eles têm esse conceito. Se o Brasil ele não tentar reduzir logo de uma vez o problema da lei, não conseguir aplicar a lei, o Estado ele não conseguir aplicar a lei, então nem mesmo no Estado mínimo ele consegue fazer uma única situação que o Estado ele realmente cobrar de todos os conceitos políticos é manter a lei. O Estado não mantém a lei, o Estado não acaba com a corrupção. Estão vindo e saindo políticos que eles são corruptos, eles estão retirando dinheiro da máquina. Isso vai fazer o quê? Não vai apenas identificar um conceito de pobreza, de fome, que vai atrapalhar as classes sociais mais baixas. Ao contrário, vai afetar as classes sociais mais altas por tempo. As empreiteiras elas não têm tanta cobrança por conta disso. Não existe uma lei que está sendo tão fervorosamente cobrada quanto, por exemplo, a lei ambiental. Agora, desde 2013, aumentou, na realidade, os desmatamentos. Desde 2013, a quantidade de desmatamentos, ela desempenhou, ela subiu mais de 100%. Seria questão, então, da fiscalização governamental. Fiscalização. Se o governo não fiscalizar, ele não vai conseguir ter dinheiro. Se o governo não tem dinheiro... E é interessante porque ele fez menção à corrupção e é isso que eu estava observando, porque não são todos os problemas do país que essas metas estão focando. Mas, por exemplo, a pobreza. A pobreza que leva a esses outros problemas como criminalidade, porque os jovens aí começa a criminalidade. Não tem acesso à educação. Não tem acesso à educação, à criminalidade. Então, os 8 planos que estão sendo discutidos acarregam uma série de outros. A educação não seria a base de toda a sociedade, porque os indivíduos que seriam nesse meio depois efetivamente. O futuro da nação está na mão dos jovens, Então, né? é algo muito importante investir na educação, algo como forma de obter grandes realizações a longo prazo. Porque, como até mencionado antes, seria, se você tentar resolver o problema de reflorestamento, no sentido de recurso natural, o que iria acontecer? Se você começa a falar para todo mundo não cortar nenhuma árvore, no sentido, é prejudicial se você cortar a árvore, se você não repor. Mas se fala, não, ninguém pode tocar nas árvores, ninguém pode tocar em nenhum recurso natural. Os recursos naturais têm que crescer. O que vai acontecer com a economia? A economia ela vai para o Brasil como um país de Sim, tem matéria-prima. que criar uma estabilidade. E outra coisa é que o Matheus falou assim de criar assim, proposta de melhoria, mesmo que seja a longo prazo. E eu acho que é mais eficiente criar, mesmo que seja a longo prazo, porém concretas, assim, que elas realmente vão ficar, aquela solução vai ficar. Porque não tem que ser uma coisa que, por exemplo, mudar o governo, por exemplo, acabou, então não vai dar mais para exercer essa solução. Então tem que ser uma coisa mais concreta
Agora, cada um irá discorrer a respeito de possíveis soluções para os problemas apresentados, começando pela Luísa. Como eu disse antes, a minha meta é a 3, que é para desenvolver a igualdade entre os sexos. E uma das propostas para essa meta ser atingida é acabar com o machismo no mercado de trabalho, porque isso é principalmente o que mais influencia para não ter a desigualdade entre os sexos. No mercado de trabalho, é comprovado que muitas mulheres ganham um terço a menos que os homens nas áreas não agrícolas. E além disso, parar com a violência das mulheres e fazer campanhas para que isso seja praticado no país e no mundo todo, pois além da sua cultura, a mulher também tem direitos. Agora o Igor irá falar sobre apresentar as possíveis soluções para o problema sobre o qual ele falou. Bem, o desenvolvimento, eu acho que é uma meta muito ampla. Sim, eu acho que essa meta pode acarretar a concretização das outras. E eu acho que algo muito importante no momento para o desenvolvimento é a energia. E nenhuma pessoa, assim, grande maioria das pessoas não consegue viver sem energia no momento. E se cada estado, cada país, quando eu digo estado, eu digo no âmbito de países mesmo, governos, investirem em fontes de energias limpas, com certeza isso ia auxiliar muito o meio ambiente, temos que ter um desenvolvimento bem mais sustentável, e isso consequentemente acarretaria a melhor qualidade de vida. E eu acho que, juntamente, a meta 7 com a meta 8 da Marisa, elas caminham lado a lado, porque todos trabalhando para o desenvolvimento significa que os países mais ricos auxiliarem os países menores, seja disponibilizando tecnologia para desenvolver uma fonte de energia limpa, os países que têm maior habilidade na parte tecnológica ajudarem quem não tem, na parte de medicina quem não tem, que é todos juntos, todas as pessoas, todos os países, todos os humanos caminhando junto para um desenvolvimento sustentável e manter uma qualidade de vida maior no nosso planeta, sem esquecer do meio ambiente. Para minha meta 8, eu acho que uma das proporções melhores que seria era ser, que nem o Igor falou, os países mais ricos ajudando os mais pobres, e assim ter um desenvolvimento melhor da tecnologia, da economia. Agora a Mariana irá apresentar suas soluções. Então, minha meta é a meta 2 sobre a educação no Brasil. E eu acho que seria bom se o Estado parasse de investir em coisas fúteis, igual, tipo assim, não fúteis, mas igual Copa, Olimpíadas, é menos importante investir na educação, que é uma coisa que o Brasil está precisando de investimentos para crescer, porque tem muita gente que ainda não é alfabetizada. É de suma importância estar ciente de que nem todos os objetivos foram alcançados plenamente e em todos os países, e que, portanto, a ONU fez uma agenda que abrange o período pós-2015 para dar continuidade à tentativa de alcançar as metas ainda não alcançadas. Só que esse novo planejamento, ele também estende algumas metas, ele pode ser considerado como uma readaptação das anteriores em parte, e então ele busca dar continuidade ao que já está sendo feito na atualidade.